Nesse vídeo, vamos falar sobre três correntes teóricas que derivam aí do realismo nas relações internacionais. São eles o realismo ofensivo, o realismo defensivo e o realismo neoclássico. Meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global. Então, bora pro vídeo. Bem, como eu falei, né? Vamos falar então dessas três correntes que derivam do realismo nas relações internacionais. Ah, e a propósito, se você não viu os meus vídeos que explicam o que é esse realismo, né? Quais são as suas ideias, né? E os principais autores, né? Que no caso aí são Hans Morgenthau e Kenneth Waltz, recomendo fortemente que você assista esses vídeos aqui, ó, que eu vou deixar aqui em cima, no qual eu explico com detalhes, né, o que foi cada um dessas correntes, né, o que cada um desses caras defendia e basicamente qual é a ideia geral do realismo, ok? Então, assiste esse vídeo e depois volta para cá, que aí vocês vão conseguir entender muito melhor os conteúdos que eu vou passar aqui. Bem, começando pelo primeiro, né, que é o realismo ofensivo, ok? Bem, o realismo ofensivo ele foi criado aí, né, pelo John Mearsheimer, né, então o cara que basicamente o principal nome, né, dessa corrente, né, e basicamente defende que os estados estão sempre buscando maximizar o seu poder, beleza? Então, eu acho que a palavra-chave, né, quando a gente pensa em realismo ofensivo, é justamente nessas duas palavras, né? Então, maximizar e sempre, beleza? Então, essa ideia de você maximizar sempre o poder, ou enfim, conquistas territoriais, seria uma forma da gente pensar o realismo ofensivo, ok? Agora é claro, né, que realismo ofensivo não se aplica só a basicamente conquista de territórios, né? Na verdade, existem várias formas de que você pode maximizar e, enfim, aumentar a sua hegemonia no globo, ok? E uma dessas formas, que é o exemplo que eu vou trazer aqui, né, para esse vídeo, é por meio de meios econômicos, né? Então, um exemplo claro, assim, de como a gente pode ver o realismo ofensivo sendo aplicado hoje nas relações internacionais é justamente com a China, né? Mas aí você pode se perguntar, Matheus, e a China? O que a China tem a ver com realismo ofensivo, né, Matheus? Enfim, galera, vamos pensar o seguinte. A China hoje é a segunda maior economia do mundo, ok? Perdendo apenas para os Estados Unidos. E, nesse sentido, uma das estratégias que o país, né, a China, está adotando para aumentar a sua hegemonia, né, no sistema internacional é justamente investindo no seu programa que é o BRI, ou melhor, o Belt and Road Initiative, Iniciativa Cinturão e Rota, ok? E o que basicamente consiste esse programa, né? Ele basicamente vai tratar aí, vai financiar, é um programa que vai financiar projetos de infraestrutura para países aí, enfim, no geral, né, geralmente subdesenvolvidos, ok? Como é que funciona? A China chega lá, então, por exemplo, eu vou citar um caso aqui, que é um caso famoso, ok? Que é o caso do Sri Lanka. Então, vamos tomar como exemplo aqui que o Sri Lanka, ele quer investir no seu país, mas ele não tem dinheiro, ou, enfim, não consegue pedir empréstimos para o FMI, já que o FMI é bem rigoroso com relação às regras, né, para você obter linhas de crédito no geral. E o Sri Lanka vai lá, chega para a China então, né, que enfim é mais flexível, e diz: Olha, China, eu quero um empréstimo aqui de 1 milhão de yuans, que é a moeda da China, né, então yuan ou renminbi, ok? 1 milhão de yuans para poder aqui criar, por exemplo, portos, criar, enfim, infraestruturas no geral, rodovias e etc. No caso, nesse caso que é recente, né, o Sri Lanka foi lá e pediu para a China, então, dinheiro para construir o porto. A China, então, chegou lá e falou, beleza, mano, vou te dar aqui o dinheiro, ok? Vou te emprestar aqui. Esse dinheiro é uma taxa de juros X. E aí, olha só a malandragem, galera. Isso aqui é algo que eu acho que define, eu acho que está muito dentro desse conceito, né, de realismo ofensivo, né? Qual era a condição para basicamente esse empréstimo, né, que a China colocou? Sri Lanka, eu vou te emprestar aqui o dinheiro com essa taxa de juros. Mas se você não me pagar, que foi o caso, né, só adiantando a história aí, eu vou ter direito, por conta aqui no contrato, né, que você vai assinar, a basicamente usufruir desse porto por um período aí, né, de aproximadamente 99 anos, ou seja, quase um século, ok? Aí beleza, o Sri Lanka foi lá, começou a construir, ok?
Só que depois o Sri Lanka não conseguiu, basicamente, pagar, né, essa dívida, né, pagar esse empréstimo. E aí foi o que aconteceu, né? Então a China foi lá e, entre aspas, né, tomou aquele porto para ela, que vai ficar, pertencer, né, vai ficar nas mãos da China por um período aí de 99 anos, ok? Então essa é uma estratégia de dominação que não é uma dominação direta, ou seja, a China não está mandando soldados militares para invadir a Sri Lanka, mas utilizou de fins, né, de instrumentos econômicos para fazer justamente com que o Sri Lanka se tornasse, digamos, subordinado à China, ok? Então, não é à toa que, por isso, essa estratégia, né, essa ideia, né, de você basicamente subordinar países a uma espécie de armadilha da dívida, né, que é o nome que se dá a essa estratégia, né, então o nome mais, enfim, sofisticado é a diplomacia da armadilha da dívida, ok? Por meio dessa estratégia, a China então consegue aumentar os seus ganhos econômicos e, nesse caso, até mesmo territoriais, né? Já que agora a China tem um pezinho ali no Sri Lanka que antes ela não tinha, ou seja, isso, para fins geopolíticos, é um ganho absurdo, ok? Já que ela consegue então dominar, claro, não só o Sri Lanka, né, que foi o exemplo que eu dei, mas também outros países que dependem desses financiamentos. Agora vamos falar então de uma outra corrente, que é justamente o realismo defensivo, ok? Então, se eu disse para você que o realismo ofensivo foca em maximizar o poder sempre e a qualquer custo, no realismo defensivo a abordagem já é diferente. Então eles vão dizer o seguinte: olha só, o poder é importante, tal qual os realistas ofensivos falam, mas o foco aqui, a ênfase está em preservar o poder. Então olha só a palavra que eu utilizei: preservar o poder, preservar o equilíbrio, a estrutura, entre aspas, ok? Então, em vez deles ficarem focando em maximizar poder, que eles até alegam que isso é ruim para os países, né? Porque você poderia assim gerar conflitos, gerar uniões que não seriam interessantes para o seu país, né? Para o, enfim, o país que está adotando ali a política, né? Eles vão defender então que os países devem adotar uma postura mais defensiva e não se, enfim, entrar em qualquer tipo de conflito só porque a gente tem que ser o melhor e, enfim, basicamente é isso. Um exemplo de como isso poderia ser analisado, né, sob os olhares de hoje, é justamente com relação à guerra da Ucrânia, né, entre Rússia e Ucrânia. Por quê? Vocês sabem que tudo começou quando a Ucrânia estava pensando ali em entrar para a OTAN, né? Então, basicamente, esse aí foi o estopim para a guerra, ok? E aí, claro, a Rússia começou a invadir e, enfim, a guerra ainda está rolando até hoje, no momento que eu gravo esse vídeo. E durante esse conflito, dois países decidiram também pedir aí para a OTAN, né, para entrarem na OTAN, que foram justamente a Suécia e a Finlândia, ok? E isso poderia ser analisado de uma forma defensiva, né, de uma forma sob a ótica, né, do realismo defensivo, justamente porque esses dois países viram que a Rússia invadiu a Ucrânia e pensaram, pô, a Rússia pode fazer isso comigo também. Então, na dúvida, por precaução e para obter o apoio de vários países, né, obter o apoio internacional, eu vou então entrar na OTAN justamente para poder me defender dos ataques da Rússia, ok? Então, essa seria uma abordagem defensiva, ok? Então, justamente tentar evitar conflitos com a Rússia, ok? E o terceiro, mas não menos importante, né? Realismo, é o realismo neoclássico, ok? Esse aqui sim vai dar uma sofisticada, vai dar uma pimentada, né, na teoria realista, né? Que seria a realista clássica, ok? E por isso que o nome é neoclássico, ou seja, ela vai pegar elementos do realismo clássico e vai dar uma aprimorada, vai dar uma contextualizada e adaptar ao contexto histórico que está, enfim, vigente naquele período. Bem, o realismo neoclássico vai então dizer que a política interna é tão importante quanto a política externa, ok? Então ele vai defender que, cara, a política interna deve ser analisada com um certo rigor, não pode ser desprezada. Por quê? Porque as outras duas correntes, elas são voltadas mais para o que a gente conhece como realismo estrutural, ou seja, é uma teoria aí do Waltz, que é por isso que eu pedi para vocês verem um vídeo, né? Defende que o poder, né, a lógica do sistema é baseada em uma estrutura anárquica, no qual não existe um ente supranacional que vai então controlar todos, ok? Então, essa abordagem, que também não considera aspectos históricos, vai ser rejeitada pelos realistas neoclássicos,
que aqui sim vai haver então uma infinidade de autores, ok? O meu foco desse vídeo não é fazer isso, é mais explicar o conceito em si mesmo, ok? Que vai dizer que, cara, a gente tem que considerar a história, a gente tem que considerar, por exemplo, fatores internos, fatores externos, ou seja, eles vão querer dar uma visão mais ampla, né, do contexto internacional, tal qual fizeram, por exemplo, o Keohane e o Nye, né, quando eles criaram aí a teoria da interdependência complexa, ok? Então, se vocês não viram esse vídeo, também vou deixar um card aqui em cima. E aí, Matheus, qual seria um exemplo, né, de realismo neoclássico? Bem, eu acho que um exemplo muito bom que dá pra gente pensar bem seria justamente com relação à Guerra do Vietnã, né? Isso porque nessa guerra os Estados Unidos foram lá, invadiram o Vietnã, houve várias mortes, ok? E claro, né, temos que contextualizar, né, que isso foi durante a Guerra Fria, ou seja, uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, né, a União Soviética, ok? Que eles estavam ali lutando para obter, né, a hegemonia, uma hegemonia internacional de suas ideologias, né? Então, enquanto os Estados Unidos defendia ali um regime, né, uma ideologia baseada ali no capitalismo, a União Soviética defendia uma ideologia baseada ali no socialismo. E nesse sentido, uma das formas dos Estados Unidos, né, que ele encontrou ali de aumentar o seu poder, de aumentar a sua influência, foi justamente invadindo o Vietnã, que, enfim, estava ali circundado por potências socialistas. E aí, os Estados Unidos foi lá e tomou essa medida. Só que foi passando o tempo e, cara, várias pessoas, vários soldados norte-americanos morreram nesse conflito, né? O que levou, consequentemente, a uma série de protestos e a uma série, enfim, de manifestações que, na história, né, ficaram conhecidos aí como movimentos de contracultura, ou seja, movimentos que estavam aí lutando contra essa invasão dos Estados Unidos no Vietnã sob o discurso de que vamos espalhar a democracia, beleza? Então, esse grupo de pessoas foram lá e divulgaram isso, manifestaram, e claro que não foi só isso, né, mas foi um fator também importante, né? Mas a percepção dos próprios políticos com o passar do tempo, né, do desgaste da imagem dos Estados Unidos, fez com que os políticos, né, internamente, né, ó a palavra-chave, os políticos internamente, fossem então e fossem lá e, enfim, acabasse com a guerra, né, no Vietnã, ok? Então, sem contar também, né, que os gastos, né, econômicos que essa guerra gerou, né, os gastos humanitários, né, várias vidas que foram perdidas também, né, foram pontos aí que fizeram com que os Estados Unidos recuasse nessa guerra, beleza? Isso mostra que fatores internos como perdas econômicas, perdas humanitárias, manifestações, mudanças de pensamento de política externa, ok? Por parte dos políticos. Tudo isso, todos esses fatores internos modificaram o modo como a guerra basicamente foi continuada, no caso aí, descontinuado, beleza? Então, tudo isso influenciou para o fim da guerra e isso mostra a importância de fatores internos para a política internacional como um todo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos como esse de conteúdo ou quiserem mais vídeos relacionados, por exemplo, a fatos mais recentes, como por exemplo notícias ou, enfim, que eu realize realmente análises, né, de cenários macroeconômicos, enfim, de cenários contemporâneos, é só vocês colocarem aqui nos comentários que eu posso estar fazendo um vídeo aqui para vocês. Show? É isso e até a próxima. Fui!